Opa! Você está conferindo apenas um corte aqui na Arquibancada Tricolor. Se você quer conferir tudinho o conteúdo, só clicar aqui. Tem pontos pra gente analisar. Eu fiquei procurando essa arte, não achei a cena aqui no York. Fiquei descendo no Instagram correndo, não achei ela. Mas, cara, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, não comparando, mas, tipo assim, nessa parte do Dorival. Peraí, volta ali no Dorival rapidão. Tipo, assim, Pedrinho, Thales, Negruti, tipo, mano, nem tem jogo de. Olha o tanto de minutos, sabe? Tipo, isso aqui é minuto, né? Do lado. Isso. Tipo, é foda, acho que não dá pra levar muito em consideração, sabe? Tipo, não tô falando que a pesquisa tá errada, tá? Mas pra se comparar, fica meio fora, porque aí até eu também entro por 20 minutos pra jogar ali contra um time mais fácil, sabe? Eu não acho que. Primeiro que eu acho meio bizarro esse papo de Zubeldia odeia a base, sabe? Porque se criou essa narrativa e acusam o Zubeldia disso, sendo que ninguém aqui conhece o Zubeldia para ficar cravando essas coisas, sabe? Hoje em dia a rede social me irrita por causa disso, porque as pessoas acham que elas são donas da razão com base em nada, com base em achismo, e elas acusam umas às outras com coisas sem menor prova. Então, assim, não é que ele odeia a base. Cara, o Dorival, ele teve que mexer muita coisa naquela época, porque o São Paulo buscou o título da Copa do Brasil, que era onde jogava com o time 100% titular, e lembrando ainda por cima que o São Paulo naquela temporada foi muito mal tirando o título da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro foi um desespero, não ganhava fora de casa. Então, assim, a troco de quê? Não estou falando que os meninos são ruins, mas estou falando que cada um tem o seu planejamento. O planejamento do Zubeldia é tentar manter, ele tenta manter, se manter bem em todas as competições. Mesmo ano passado, quando ele ia com o time reserva contra, sei lá, o Cruzeiro, que estava no meio das quartas de final, ele colocava o que ele tinha de melhor. E não chegava lá em Cotia e falava, me manda aí os caras para eu jogar, para colocar para jogar. Não era assim que funcionava. Então, assim, eu não acho que existe essa coisa de odeia a base, sabe? Eu acho que existe convicções. Convicções e preferências de jogadores com seu estilo de jogo. E tá tudo bem. O que eu acho que não dá é nunca usar, de fato, nunca dar a oportunidade do cara te mostrar que ele é bom, que ele é útil. Mas aí, essas oportunidades, quando aparecerem, você tem que aproveitar também. Porque a gente já viu muita gente tendo oportunidade e não aproveitando. Né? O Patrick é um ótimo exemplo, que está aí tendo oportunidade, tem o quê? 2 anos? Mais de um ano que ele tem oportunidade. E nunca mostra, entendeu? Então, assim, acho que são coisas. Vai muito do estilo de jogo do cara, da preferência do cara, se o cara se encaixa no que o cara espera. O Rian, cara, eu acho que ele é um ponto muito fora da curva nessa discussão, sabe? Porque ele é um cara que faz muito gol na base. Então, se ele começa a ter esses números no profissional, de fato você começa a mudar o seu time, eventualmente, para conseguir encaixar o Rian Francisco no seu time. Porque se ele deixa gol todo jogo, aí você fica sem ter o que fazer. Mas ao contrário, você não tem que mudar todo o seu jeito de jogar por um menino só. Você faz isso pelo Oscar, pelo Lucas Moura, e só também, só pelos dois, que são muito acima da média. Nem pelo Caleri ou pelo Luciano você muda o seu estilo de jogo, sabe? Você muda pelos grandes craques e decisivos. Então, eu acho que não existe esse discurso de que ele odeia a base. Eu acho que ele tenta jogar com o que ele tem de melhor. E para ele, talvez, o Henrique Carmo não seja o que tem de melhor. E aí eu te pergunto, será que o Henrique Carmo é o que o São Paulo tem de melhor? Talvez não seja, entendeu? Porque será que o Patrick é o que o São Paulo tem de melhor? A gente não para mim não entendeu? Então, acho que vai muito da ideologia que o cara pensa de futebol e tal. Mas, de novo, eu acho que o Rian Francisco não entra nessa discussão, porque eu acho que ele é um ponto fora da curva. Porque ele faz muito gol, aí fica difícil mesmo. É diferente de outras posições que você tem menos esse poder de decisão no placar, de definir o placar de fato do jogo, sabe? Exato, e assim, claro que tem algumas incoerências na lista, assim, até pelo critério utilizado, faz parte, mas assim, até vou tirar da tela, porque aí eu tiro um pouco o foco aqui disso, né? Mas a gente tem uma situação que é o seguinte, você tem, nem todo mundo que sobe da base é craque, nem todo mundo que sobe da base precisa ser utilizado no clube, porque às vezes não tá pronto, isso é padrão, tá? Pode ferir os sentimentos de algumas pessoas, mas é verdade. Não é todo meio de encotia que vai ser utilizado. O Zubeldia poderia ter utilizado mais? Sim, concordo também.
reta final do Brasileiro, em alguns momentos, poderia utilizar mais alguns jogadores, dar mais minutagem, né? Agora, tem algumas situações que você vê que, assim, a gente sabe que algumas pessoas e alguns canais também acabam utilizando o torcedor como massa de manobra, muitas vezes. Porque se a gente ficasse aqui batendo um mesmo argumento todos os dias, a gente conseguiria influenciar uma galera para doutrinar a falar aquilo. Então, por exemplo, se a gente todos os dias aqui ficasse falando assim, ó, fulano realmente é ruim, ó, tem informações de treino que o fulano é chinelinho. Olha, esse fulano aí tá dando problema porque tá quebrando na noite. Você começa a criar uma imagem ruim daquele cara e você joga contra e a galera não vai querer apurar, não vai querer saber, porque ela vai acreditar em você. Se você tem muito seguidor, pô, a galera vai replicar aquilo que você falou e dane-se, aquilo vira verdade. E tem alguns canais ou gente com muito seguidor que às vezes acaba sendo irresponsável porque, por exemplo, não gosta de uma pessoa e simplesmente começa a detonar pela opinião pessoal e não por informação verdadeira. Aqui, por exemplo, na arquibancada, a gente tem acho que umas 18 pessoas que ficam na frente de câmera aqui, fazendo live, conteúdo de estúdio. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma forma de pensar. Uns gostam do Zubeldia, outros não, outros acho que ele deve ficar, outros não fede nem cheira, o Zubeldia não fede não cheira, tal. E tudo bem, cada um tem a sua visão. Agora imagina se a gente ficasse aqui por gosto pessoal, fala, putz, eu não gosto desse cara, eu não vou com a cara desse aqui, então eu vou falar que esse cara é problema. Você começa a influenciar pessoas a acreditar que aquilo é verdade. Então, isso tem acontecido muito no futebol em geral, sabe? A gente tem que tomar cuidado, porque assim, o futebol, ele mexe muito com emoção. Então, por exemplo, ontem o São Paulo ganha da Portuguesa, o jogo não foi bom. O jogo foi ruim. Tecnicamente foi ruim. Mas a gente também tem que considerar que, pô, é um time reserva que não joga junto e começo de temporada e tal, tem um monte de coisa assim. Agora, imagina se o São Paulo não ganha ontem, ou se não tivesse ganho do Corinthians, o que ia ter de gente plantando crise em janeiro já, falando, ó, São Paulo, não sei não, hein? Como acontece às vezes em programas de TV que estão buscando só audiência e ficam plantando uma crise por semana em algum clube. Quem que é o da vez hoje? É o Corinthians? Putz, vamos plantar crise no Corinthians porque dá audiência. Ah, hoje é o Santos, viu? Vamos agitar ali o Santos. Acontece isso, infelizmente. Isso faz parte. Então cabe a quem está assistindo e lendo filtrar, entender bem qual que é a motivação de alguns para falar isso. Eu concordo com a Pri. Eu acho que é muito precoce simplesmente pegar e ficar falando que, por exemplo, o Zubeldia não usa a base. Eu vou até corrigir o César aqui, que ele fala, ontem durante a transmissão, o próprio AT bateu no Zubeldia o tempo inteiro e defendendo a utilização da base inteira, todos emocionados. Eu não sei que transmissão que você viu ontem, César, porque eu estava trabalhando na transmissão ontem. Eu estava lá, inclusive, no estádio, né? Eu não lembro disso ter acontecido. Muito pelo contrário, muitas vezes se falou, pô, criou-se uma narrativa que talvez você tenha visto um pedaço, mas o nosso pré-jogo tem 3 horas. E várias vezes no pré-jogo a gente falou, tá se criando uma narrativa de que o Zubeldia dispensou o Mike da base para usar o Cédric Soares. Inclusive o Gabriel Sá pergunta para o Zubeldia e ele responde nas entrelinhas, meio que assim, tipo, não é bem isso. Não sei nem quem é o Cedric. Ele quis dizer isso na minha visão, né? Tipo, ele fala, como que é o nome do cara mesmo? Sabe? Como quem diz assim. Então, eu acho que assim, esse tipo de interpretação às vezes acontece por isso. Tem muita gente que joga de um jeito irresponsável, sabe? Então Ô, eu não Senna, concordo. Diga, mas tem Pri. uma parada, né? Você falou da grande mídia e tal. Cara, hoje em dia eu acho, tá? Não tô falando dos outros times porque eu não acompanho muito a mídia segmentada dos outros times. Mas hoje em dia eu acho que não é a imprensa, não, que faz isso, sabe? E tipo assim, e se faz, vamos supor que, sei lá, começou lá o programa na Gazeta. Aí os caras falaram alguma coisa, tal, que vai criar um clima ruim. Só que aquele cara que tá ali, ele tá trabalhando e ele não tem nenhum tipo de emocional ligado ao São Paulo. Então, para ele, tanto faz. Para mim, o bizarro são as pessoas que na teoria, são São Paulinas e começam a fomentar esse discurso na rede social. Isso sim, para mim, é prejudicial. E não a imprensa, porque cria-se que é a imprensa. Mas não, Isso. é a rede social que é um problema, cara. Porque as pessoas acham que elas são donas da razão. É tipo assim,
todo mundo sabe tudo. É muito bizarro. Tipo assim, eu sei tudo que acontece no São Paulo, você sabe, a Aline sabe, mas ninguém conta para ninguém, né? O que que é. Todo mundo sabe. Não, você não sabe. Se soubesse a verdade, beleza, eu conto pro torcedor, porque o torcedor fica igual otário no meio, escutando um monte de apontador para lá e para cá. E é bizarro. E aí nem se fala do ego das pessoas que acham que o Zubeldia convocou um jogador para o time profissional porque a pessoa foi reclamar no Twitter. Gente, pelo amor de Deus, eu queria ter esse ego, tá? Queria. Não, Porque, pô, não, tá de brincadeira que o Zubeldia parou. Twitter, e aí O Zubeldia parou o treino dele, pegou o celular dele e falou: Deixa eu ver aqui o que o, sei lá, tá falando aqui no Twitter. Ai, caramba, ele mandou convocar o fulano. Ô, Casares, Muricy, vai lá em Cotia pro fulano jogar? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? É bizarro. não é exatamente o que a Pri falou. Não é o mensageiro que tem a culpa. É a mesma coisa da história do sofá. O cara pega a mulher traindo no sofá, ou a mulher pega o marido traindo no sofá e fala: a culpa é do sofá, vamos queimar o sofá, que ele que é o culpado. Não é, né? Claro que vai ter gente ruim na imprensa tradicional, na imprensa segmentada. Tem gente muito ruim, sim. Como acontece em qualquer situação. Tem advogado ruim, tem padeiro ruim, tem lojista ruim, tem tudo ruim. E tem gente muito boa, assim. O problema não é o mensageiro, é quem traz a munição, né? Quem traz ou espalha a notícia. Eu vou usar um exemplo. Você pode não gostar do Carpini. O Carpini não fez um bom trabalho no São Paulo. Beleza. Mas vocês lembram como que foi o processo de fritura do Carpini lá no comecinho? Tipo, o Carpini não fala mais com o Muricy. Ele falava que o Muricy era o ídolo dele, né? Putz, o cara já não fala mais com ninguém e tal. Às vezes, depois de uma vitória legal, por exemplo, o São Paulo tinha quebrado o Tabu Itaquera, fala assim, ganhou, né? Mas, puta, o cara agora tá cheio de marra e não sei o quê. Beleza, pode ter verdade nisso. Mas qual que é a vantagem de você conspirar contra o time em algum momento, por exemplo, pós-vitória? Essa semana foi um exemplo, né, Aline? A gente ganha do Corinthians na Copinha, ganha do Corinthians domingo. Aí, no dia seguinte, porra, venderam o William Gomes, que pra mim foi um valor baixo. Ok, questiona-se isso, o valor. Aí, o Moreira, pra mim eu não emprestaria de graça nem ferrando, pra mim era o melhor lateral do elenco. Mas eu tentando entender a situação, o Moreira era um cara que o Zubeldia não confiava mais, desde aquele jogo contra o Cruzeiro, né? Eu não dispensaria de novo, né? Mas aí já criou-se lá um lance de que, o Zubeldia se encantou com o Cédric Soares e ele barrou o Mike e ele vai usar o Cédric porque ele pediu. Ele não pediu porra nenhuma, não foi ele que pediu. Foi uma contratação da diretoria e já chegou pra ele, Não, tá aqui. Se encantou, como assim se encantou? assim, Nossa, ele corre na esteira de um jeito que você não imagina. Porra. É muito louco, assim, que acho que a galera tem que tomar cuidado, porque a galera fala na internet como se fosse uma verdade absoluta, né? O meu achismo é uma verdade absoluta. E aí, quem ouve a galera que tá todo dia ali no dia a dia do time, ou querendo ou não acompanhando, pensa, pô, ele sabe o que tá falando, é isso mesmo. Acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Selecionar as pessoas que a gente acompanha, ver os dados e tirar as nossas próprias conclusões. Assim, eu acho que é essa proposta que a gente traz aqui. A gente está debatendo. Eu não concordo 100% com a sua ideia sobre São Paulo, com a da Pri sobre São Paulo. A gente está aqui se respeitando, trocando ideia, para quem está acompanhando a gente aqui, ouvir o que a gente está falando, concordar ou não e fazer sua própria opinião. Eu acho que é isso que é ser torcedor também. E essas manobras, eu acho que de tentar influenciar as pessoas negativamente para o time, em relação ao time, prejudica muito, assim. Eu acho o Carpini é um ótimo exemplo, porque para mim ele foi fritado, ele foi queimado e ele não teve um apoio da diretoria. Foi isso que aconteceu com ele. Que ele tinha que continuar no São Paulo, que ele era maravilhoso, que isso, aquilo. Não estou falando isso também, né? Calma, eu acho que tem momentos, tem questões. Mas a gente sabe que acontece isso, e muito do que acontece fora, com a torcida, principalmente no São Paulo, eu acho que tem times que conseguem até lidar com isso melhor. Mas o São Paulo não consegue, até começa a influenciar até no dia a dia do time, às vezes, algumas verdades absolutas que são inverdades e que não passam por esse filtro. Então a gente tem que tomar cuidado. Em relação ao Zubeldia, só para eu comentar rapidinho, de ele não gostar da base, de não utilizar a base, de odiar os moleques, cara, acho que a gente tem que parar para pensar também quando ele chegou
no São Paulo, como ele chegou no São Paulo e o que precisava ser resolvido. Ele chegou no momento do São Paulo que precisava entregar resultado. O Carpini não tinha dado certo, a torcida estava muito irritada, ele precisava entregar. Então, naquele momento, ele usou ali o que era certo, cara, os titulares. Porque quando você precisa entregar, a galera às vezes acha que tem que apostar na base. Beleza, eu vou apostar na base. A base estava bem no meio do ano passado de janeiro a meio do ano? Não estava. A gente sabe que depois que o Alan chegou, que ele conseguiu dar um ajuste nessa base, a base também não era tudo isso. Então, assim, vamos dar uma chance, coloca o menino aí, o cara odeia. Não, eu acho que tem que ter muita calma. Ele chegou tendo que resolver muitas coisas, então não dava para ficar trazendo gente nova e apostando agora. Ele tinha que usar os jogadores que ele teria confiança, que já tinham a noção do que é São Paulo, do que podia entregar dentro de campo. Mas para o fim do ano, algumas pessoas começaram a questionar, agora seria a hora, né? Acho que agora São Paulo está mais tranquilo, já saiu de algumas competições importantes, por que não testar agora? Mas eu acho que também é uma condição do treinador. Isso não faz ele se tornar um grande vilão. O que eu observo é que tudo... o treinador não agiu com uma coisinha que você não concorda, ele virou um grande vilão, ele é um baita de um treinador ruim, ele tem que sair do clube. E não é assim. Se a gente for pegar também o momento do Dorival, igual a Pri falou, ele precisou trazer esse São Paulo, ele precisou achar uma coisa diferente, ele foi procurar, né? Aí o Carpini chega no momento, os meninos têm menos minutagem também, mas ele também tem menos tempo dentro do clube, mas ele chega no momento muito bom, o São Paulo já estava montadinho, estava ganhando, era só continuar o trabalho que o outro estava fazendo. E aí começou a tropeçar quando começou a implementar suas ideias. Tudo bem, faz parte. Mas assim, eu acho que é de jeito de treinador, é opção do que ele pode entregar. Se ele já era um cara que muita gente aqui na mídia sul-americana falava que ele usava assim a base nos outros times, se ele não está usando no São Paulo, tem um porquê. E esse porquê é porque cara, não achou um menino que brilhou os olhos tanto assim? Ou foi assistir um treinamento e falou, cara, não é o momento ainda, não dá para eu tirar o meu lateral titular e dar a chance para esse menino aqui, porque não é o momento. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas verdades absolutas. Eu não acho o Zubeldia esse odiador de base. Acredito que esse ano muita coisa vai mudar. O rosto dele, a feição ontem, depois que o Rian fez o gol, não sei se vocês repararam. Se vocês estavam, porque vocês estavam vendo o jogo ali ao vivo, né? Então, eu estava vendo da TV. Porque quando o Rian faz o gol, foca a câmera, fica um pouquinho no Rian e vai para o Zubeldia e o auxiliar técnico. E, eles fazem uma cara do assim, a gente tá certo, é isso mesmo, sabe? O auxiliar dele ainda dá uma risadinha, o moleque acabou de entrar, já fez gol. E aí ele faz assim, ele tem que ficar, sabe? Foca, mostra esse momento na transmissão. Então, cara, para mim aquilo ali não é o jeito de alguém que odeia a base, de alguém que não acredita nos atletas, mas talvez ele tenha sido conservador em momento. São Paulo precisa entregar com o que tem, com esses jogadores aqui, não vou subir a base agora. Para mim, tá tudo bem. Esse negócio de que tem que usar a base, de que a base salva, de que a base é o futuro, não é tão verdade assim. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Você já tá indo embora? Então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo.